O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Com Tamar, Judá foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Com Raabe, Salmão foi o pai de Boz. Com Rute, Boz foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Davi, com a mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequiel. Ezequiel foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúd. Abiúd foi o pai de Eliacim. Eliacim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúd. Eliúd foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, o total de gerações de Abraão a Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Palavra da nossa salvação. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós temos a genealogia de Jesus. Ouvimos toda a genealogia, remetendo a Davi, Abraão, remetendo a Abraão, mas também nos deixando claro que Jesus é da linhagem de Davi. Essa forma de genealogia era comum na cultura judaica, onde estava toda a história comprovando a pertença ao povo de Deus. Ao remeter a Davi, o evangelista Mateus está deixando claro que Jesus é a esperança messiânica do povo. E sobre Jesus, então, havia muita expectativa. E remetendo a Abraão, nos lembra também da promessa feita a Abraão a todas as nações. Assim, Jesus é aquele que o povo espera e que traz a bênção abraânica para todos os povos. Na genealogia de Jesus aparecem 4 mulheres junto a Maria. Algo totalmente inesperado naquela cultura patriarcal onde só os nomes dos homens importavam. Não se colocava nome de mulheres. O evangelista Mateus vai fazer isso. É algo surpreendente dentro da cultura da época. As 4 mulheres que aparecem juntamente com Maria são Tamar, Raabe, Rute e Betsabeia. Todas elas são estrangeiras e entram na história através de uma transgressão. De certa forma, são as mulheres transgressoras das leis e das normas rígidas da lei.
Isso tudo nos faz entender que a história de Jesus, desculpa, na genealogia de Jesus, está toda uma história da humanidade com altos e baixos, com circunstâncias heróicas, inspiradoras, mas também com as suas contradições, as questões baixas. É interessante isso, porque na história de Jesus está um resumo, ou uma certa forma, uma espécie de resumo da história da humanidade. E aquelas histórias que as famílias buscam esconder são reveladas dentro dessa genealogia de Jesus. Assim mostrando que tudo que acontece se encaminha dentro dessa história divina. O cálculo 3 por 14 tem um significado simbólico. 3 é o número da divindade e 14 é o dobro de 7, que é o número da perfeição. Assim, Mateus apresenta Jesus como... Assim, Mateus vai apresentar Jesus vindo no tempo esperado, ou no tempo, na lógica de Deus. Mateus vai apresentar Jesus como o momento certo na história da perfeição, ou seja, mostrando que nada escapa aos planos de Deus e que Jesus veio para salvar a humanidade no momento certo. Então, nessa genealogia de Jesus, podemos aprender muitas coisas que vão além até desse tempo que nós temos, e podemos aprender aí que a história é feita com todas as nossas participações, né, da geração de Jesus, de Abraão até Jesus. Nesse processo de geração, muita coisa aconteceu, muita história para que Jesus pudesse vir. Jesus é a continuidade de uma história, trazendo a plenitude e ao mesmo tempo inaugurando um tempo novo. As mulheres que aparecem são mulheres que mostram que nem toda a rigidez e nem todas as leis, normas e costumes podem fazer com que a história, tirar a perfeição da história. A história de Jesus é perfeita dentro da sua estrutura. Mesmo fatos que inesperados e muitas vezes diferente do que seria o ritmo normal dentro da visão da época. Os fariseus que pregavam toda uma pureza, na história de Jesus não tem essa pureza. Muito pelo contrário, é a história de gente como cada um de nós. Jesus não é um personagem fictício, é alguém que nasceu na história de seu povo, é alguém real. E traz dentro da sua realidade todas as contradições humanas, todas as expectativas, toda a história que carregamos conosco. E assim Jesus vai nos ensinando que precisamos respeitar todas as nossas contradições e nos abrirmos sempre à ação de Deus. Toda rigidez estúpida pode, às vezes, aparentemente negar a existência de contradições, mas elas existem no nosso mundo. Elas existem na nossa história. E elas não atrapalham os planos de Deus, como se naquela época se pregava. Deus seria uma espécie de merecimento. Na verdade, nós não merecemos Deus. É Deus que se aproxima de nós na sua imensa misericórdia e entra na nossa história do jeito que ela é, para nos propor algo novo. As 4 mulheres aqui, elas preparam a história de Maria, que será também espetacular e totalmente fora da lei e das normas da época. Que estejamos sempre abertos aos planos de Deus e que o Senhor nos ajude sempre
a não nos desvalorizarmos diante de nada. Quem encontra o Senhor em sua vida, o encontra para uma história nova. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não esqueça isso, se você ainda não assinou ou não se inscreveu na nossa página, se inscreva. Um grande abraço a todos.